Estamos aqui de volta com mais uma oportunidade que o nosso Deus tem nos permitido estar aqui para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus, ouvirmos mais e aprendermos mais de como viver uma vida que agrada a Deus, cada um nas suas vidas, nas suas dificuldades, cada um no seu dia a dia, mas nós nos reunimos aqui nessa grande oportunidade que Deus nos dá da gente poder aprender mais de como agradar o coração do Senhor, aprender a glorificar a Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês nessa hora um pensamento que Deus trouxe no meu coração, que está lá em Daniel, capítulo 6. Você que pode e tem aí a Bíblia e quiser acompanhar, eu vou estar falando hoje sobre, eu coloquei um título nesse pensamento, que é firme na posição. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4 do 6 de Daniel, que diz assim a palavra de Deus. O rei Dário decidiu dividir seu reino em 120 províncias, escolhendo um governador para cada uma. Esses governadores tinham de prestar contas a 3 ministros. Tinham de prestar conta, e um dos quais era Daniel, para o que fossem, para aquele que fosse bem, para que tudo fosse bem governado. Em pouco tempo, Daniel mostrou que era mais capaz que todos os outros ministros e governadores. Ele era mais inteligente e sábio, por isso o rei pensava em tornar Daniel o primeiro-ministro. O quarto. Com isso, os outros ministros e governadores ficaram cheios de inveja. Começaram a procurar alguma coisa de que acusar Daniel, um roubo, uma desonestidade, mas não acharam nada. Daniel era muito fiel e honesto em todo o seu trabalho. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei, o rei Dário, como nós lemos aqui no versículo 1. Então, nós vemos aqui uma situação, um homem que tinha o coração temente a Deus, que era um servo do Senhor e que, como eu falei aqui no início dessa mensagem, ele buscava agradar a Deus com todo o seu viver, com aquilo que ele fazia, quem ele era, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. E conforme ele ia se destacando, porque aquela pessoa que serve a Deus, que realmente tem uma vida diante de Deus, ela é diferenciada, ela tem uma vida diferente, a postura dela é diferente. E aí ele começou a se destacar, era muito inteligente, só que isso gerou inveja nas outras pessoas que trabalhavam com ele, os outros ministros, outros governadores. E eles começaram a bolar um jeito de fazer algum mal para Daniel, para que Daniel não crescesse mais. Não é muito diferente do que a gente vive hoje em dia. Só que a Bíblia diz aqui, como nós lemos, que eles procuraram ver um erro, uma falha, uma desonestidade, um roubo, uma corrupção, e eles não encontraram nada. Eles não encontraram nada em Daniel. Daniel a Bíblia diz que ele era fiel, que ele era honesto. Ele fazia justamente o trabalho da maneira que agradava a Deus. Daniel, ele não tinha absolutamente nada que acusasse ele. Então aqueles homens resolveram, já que ele não tinha nenhum problema, já que ele não tinha nenhuma brecha, que eles pudessem usar aquilo contra Daniel, eles foram se utilizar da vida que Daniel tinha com Deus para, através disso, conseguir prejudicar a vida de Daniel, ou pelo menos tentar prejudicar. Então eles armaram pelas costas de Daniel. Infelizmente é o que a gente vê hoje em dia. Muitas pessoas armando pelas costas, conversas pelas costas, assuntos pelas costas. A gente vê nas autoridades hoje em dia muito esse tipo de situação.
Uma pessoa que não pratica o roubo, a desonestidade, que é uma pessoa correta, que busca fazer o que é certo. Eu não estou aqui falando de perfeição, eu estou falando de buscar fazer o que é certo, que é o mínimo, não é? E às vezes as pessoas tentam prejudicar as pessoas por elas serem corretas, por elas buscarem andar no caminho certo. E não foi diferente com Daniel. E aqui no verso 7 de Daniel 6, eles armaram nas costas de Daniel. O verso 7 fala que aqueles ministros e aqueles governadores, oficiais, autoridades daquela época se juntaram contra Daniel, sugerindo uma lei para o rei Dário. E eles disseram assim: nós, os ministros, governadores, conselheiros e oficiais decidimos unanimemente, ou seja, eles se uniram. Aqueles grupinhos que se unem contra outras pessoas. Não é nada diferente de hoje. Meu querido, minha querida, que me acompanha, que me ouve agora. Aqui tinha uma panelinha. Eles se uniram para fazer o mal para Daniel. Por que as pessoas não se unem, pastora, para fazer o bem? Pois é, por causa do pecado, por causa da corrupção que há no coração. São pessoas corrompidas. E a inveja aqui estava dominando o coração desses homens. E eles vêm diante do rei com muita ousadia. E eles falam: a gente decidiu unanimemente sugerir que o Senhor crie uma lei que não possa ser mudada de jeito nenhum. Essa lei diz que durante 30 dias, qualquer pessoa que fizer um pedido ao seu Deus ou a outro homem fora o Senhor, ó rei, seja jogada na cova dos leões. Você vê aqui uma lei que não faz sentido nenhum. Uma lei que não faz sentido. Qualquer pessoa durante um mês que orar ao seu Deus, que pedir alguma coisa para o seu Deus ou para outro homem que não seja o Senhor, seja jogado na cova dos leões. Uma lei um tanto quanto sem sentido. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel era um homem de Deus. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Daniel orava, e aonde ele orava, nós vamos ler daqui a pouco, as janelas no quarto que ele orava, o cômodo que ele orava, as janelas ficavam abertas para a cidade. Então, com certeza, muitas pessoas deviam saber a vida de oração que Daniel tinha. Muitas pessoas deviam, por algum momento, passar na frente e ver Daniel orando. As pessoas veem a nossa vida, as pessoas observam quem nós somos. Aquilo que nós falamos, como nós tratamos as outras pessoas, o nosso tom de voz, as palavras que usamos, os gestos, a afeição, a postura corporal, a linguagem corporal. As pessoas estão nos observando, principalmente aqueles que se dizem ser de Deus. Daniel, eles foram justos naquilo que Daniel fazia. Então aqui, de uma maneira, uma lei um tanto quanto sem sentido nenhum, eles sugerem no verso 7 que o rei faça isso. E o rei fez, pastora, fez. A meio contragosto, porque ele sabia que Daniel era um homem de Deus e que Daniel não tinha culpa. Como que ele vai jogar um homem, vai condenar um homem à morte, a uma sentença dessa, por ele servir a Deus? Por ele estar ali fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. Agora, seguinte, para o verso 10, aí mesmo, de Daniel 6. No 10 mostra que Daniel, ele sabia da ameaça. Que ameaça, pastora? Dessa lei indevida que o rei havia colocado. São tantas leis que às vezes regem o nosso país. Eu não estou aqui para falar de política nem de autoridade, mas é um assunto que cabe muito bem para a nossa época. Leis que não fazem sentido, leis que abordam as suas próprias vontades, leis que exprimem aquilo que a sua carne quer impor como verdade, e não a Bíblia como verdade.
Leis que querem apenas ter o intuito e a intenção de derrubar aquilo que é bom, de derrubar e vetar aquilo que abençoa a família. A lei aqui não era para nenhuma outra pessoa a não ser direcionada a Daniel, para impedir que Daniel orasse, para impedir que Daniel fosse à frente, para impedir, para barrar a vida de Daniel com Deus. Nós temos que ficar atentos com aquilo que tem vindo contra a sua vida, contra a minha vida, apenas com o intuito de nos parar, apenas com o intuito de nos bloquear, de nos travar na nossa vida com Deus, de trazer o desânimo, de trazer a morte espiritual, de trazer a frieza espiritual. Aqui era para que ele não orasse. Ora, se aqueles homens estavam movidos pela inveja, e ali o inimigo não queria que ele orasse, com certeza era porque as orações de Daniel tinham efeito. Quando Daniel orava, o mundo espiritual se movia. Querido, minha querida, quando nós oramos ao Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, o mundo espiritual se move, as coisas acontecem, nada fica igual. Há um movimento espiritual, por isso a intenção do inimigo fechar a sua boca, te trazer o desânimo, te trazer a tristeza, a fraqueza, o cansaço, a murmuração, para que você não ore mais. Aqui no verso 10 diz: mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, ele foi para a casa dele. E como de costume se ajoelhou para orar no seu quarto. E esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ali Daniel orava, ali Daniel buscava, ali Daniel orava 3 vezes ao dia, dando graças ao seu Deus. Como eu falei que eu ia falar, aquele quarto ficava com as portas abertas para Jerusalém. E ele orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha um propósito, como diz aqui, de costume. Mas no início do verso diz que ele sabia da lei. Ele sabia da lei. Mas a lei ia de contra aquilo que a palavra de Deus diz. A lei ia de contra aquilo que a lei de Deus dizia. A lei ia contra aquilo que ia no coração dele para com Deus. E ele vai e mantém aquela posição dele com o Senhor. Daniel não sai da sua posição. A Bíblia frisa e faz questão de nos mostrar direitinho que apesar dele saber da lei, ele vai e faz a oração. Ele vai e continua naquela posição com Deus. Daniel tinha postura espiritual. Daniel não saiu da sua posição mesmo sabendo da ameaça, mesmo correndo risco. Daniel não saiu da sua postura espiritual, da sua postura de oração, da sua postura de posicionamento espiritual, da sua postura de comunhão, de confiança, de obediência. E como de costume, Daniel vai e ora. Do mesmo jeito, Daniel não mudou nada. Daniel não teve nenhuma mudança, nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra de Deus, ela frisa muito bem. Olha aqui no verso 11. Claro que eles viram que Daniel estava orando, que Daniel estava descumprindo aquela lei. Então no verso 11 diz assim: então eles disseram ao rei, porque eles foram correndo contar para o rei: Daniel, esse exilado judeu, não está dando a menor importância à lei nem ao Senhor, ó rei. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes por dia. Olha, eles ainda frisam. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes por dia. Então eles viram Daniel orando a primeira vez, eles viram Daniel orando a segunda vez e eles viram Daniel orando a terceira vez. Então quer dizer, tem pessoas que nos acompanham não para serem transformadas pelo Senhor, que habita na nossa vida, pela mudança que Deus operou em nós. Tem pessoas que nos acompanham, tem pessoas que são infelizmente usadas pelo nosso inimigo para nos observar, para somente nos acusar, para somente se levantar contra nós. O intuito dela não é ser abençoada, o intuito dela não é ser tocada pelo Senhor, não. O intuito dela é nos perseguir, é se levantar, é encontrar um defeito em nós.
Não é olhar aquilo que Deus já nos mudou, aquilo que Deus já nos transformou pela sua misericórdia e amor, mas é olhar aquilo que nós estamos errando. Nós não podemos, não é sobre isso que eu estou pregando, mas eu preciso te falar. Nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que parar de acentuar e de pontuar mais os defeitos das pessoas, aquilo que elas estão errando. Não é fingir que não está vendo, não é dizer, ai não, está tudo certo, não é ser cúmplice do erro. Mas nós temos que deixar de parar de pontuar, de acentuar muito mais os erros das pessoas, os defeitos, as faltas delas, do que celebrar os acertos delas. Porque infelizmente é um defeito do ser humano. É um defeito que nós carregamos em nós, mas a gente tem que mudar isto. E aqui eles foram cobrar do rei uma postura. E aqui eles foram atrás. Então eu quero te dizer que o inimigo ele está vendo a sua posição. O inimigo ele está vendo e ele quer que você abandone ela. Ele quer que você deixe de orar, deixe de buscar, deixe de dar um bom testemunho, deixe de querer fazer o que é certo. Você diz, mas eu não sirvo a Deus, eu estou ouvindo a tua mensagem aqui, mas eu não sou crente, eu não vou na igreja, mas eu tenho certeza que você que está aí na frente dessa tela, me ouvindo agora falar com você, pode ter certeza que Deus está usando a minha boca para te dizer que você está aí porque há em você uma disposição, uma vontade de querer servir a Deus, porque o homem, ele nasceu para servir a Deus, ele foi criado para viver para Deus, então pode ter certeza que Deus está te chamando para que você venha conhecê-lo, conhecer o seu Criador e entregar a sua vida, os seus caminhos a Ele, e Ele verdadeiramente ser o único Senhor da sua vida. E sendo assim, Ele vai ser o seu pai e você vai ser o seu filho. Então, o inimigo não quer que você faça isso também. Serve para você também. O inimigo não quer que você veja essa mensagem. O inimigo não quer que você dê atenção, que você abra o seu coração. E aqui, o inimigo queria o quê? Que ele deixasse de orar. Tem muita gente que tem deixado de ir à igreja, tem deixado de ouvir a palavra, de orar, de fazer jejum, de buscar a Deus. Ou seja, tem saído da sua posição. Eles têm saído da sua posição espiritual. Tá, pastora, mas o que aconteceu? Daniel não saiu da sua posição? Eles foram acusar Daniel junto ao rei. E o que aconteceu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Não era o que o rei queria. Não era. Não era o que o rei queria, não era o que ele buscava, mas ele teve que cumprir a sua lei. E ele joga Daniel na cova dos leões. O mundo espiritual estava ali reagindo à atitude de Daniel. Parecia que, puxa, Daniel errou. Por que ele não parou, pastora? Por que ele continuou isso? Por que ele continuou? Por que ele não deixou para lá? Era só deixar de orar. Ele não ia acontecer nada com ele não ia ser jogado na cova dos leões. Não, é isso que o inimigo quer. O inimigo quer te intimidar. O inimigo quer que você ande para trás. O inimigo quer que você abandone, que você enfraqueça, que você deixe de mão, que você desanime, que você fale que não vai dar certo. Não, mas Deus é a sua força. Deus quer que você vá adiante, independente do cenário, independente das vozes, independente das ameaças. Nós vamos ler aqui no verso 13. A palavra de Deus diz, voltando aqui para o verso 13, diz assim, os próprios ministros falando para o rei. O que eles falaram? Então, eles disseram ao rei, Daniel, esse exilado judeu, não está dando a menor importância. Por que eu estou voltando nesse versículo que eu já li com vocês? Porque aqui eles frisam para o rei, ele não está dando a menor importância. Eu quero ficar com essa parte. Daniel não está dando a menor importância, ou seja, o inimigo viu que Daniel não estava nem se importando com aquela lei, com a pressão, com a adversidade. Não é você menosprezar o inimigo. Não é você subestimar o inimigo e tentar a Deus. Eu vou ficar fazendo essas coisas erradas aqui, tá tudo certo, o inimigo é um derrotado. Não é isso. Daniel estava obedecendo a Deus.
Não tem como dar errado quando a gente obedece a Deus. A gente vai aprendendo isso dia a dia. A gente vai aprendendo isso, cada um na sua experiência. Cada um caminhando com Deus. Daniel estava obedecendo a Deus. E a Bíblia diz aqui que ele não deu a menor importância. O inimigo sabe se você está dando ou não importância mais para a sua vida com Deus do que para as ameaças dele. O inimigo, ele sempre sabe. Então fique atento com isso. Tem coisas na nossa vida que você vai responder. Tem coisas, situações e lutas na minha e na sua vida, dia a dia. Tem coisas que a gente tem que suportar. Eu não estou falando suportar aquilo que a Bíblia é contra, não é isso. Tem coisas que a gente suporta e tem coisas que a gente não se importa. Daniel não se importou com aquilo. Tanto que Daniel continuou do mesmo jeito. Então, quando você vê uma pessoa mudar a vida dela com Deus e sair da posição dela por causa de uma luta e de uma adversidade, é porque ela deu mais importância para o inimigo. Ela deu mais importância para aquela luta do que para o poder de Deus na vida dela. É simples assim. Eu não estou aqui pregando que nós temos que ser super-heróis. Não é isso. Mas para quem é que você está dando importância? Deus está te perguntando. Hoje, eu não sei se você me vê de manhã, de tarde ou de noite, eu não sei. Eu não sei o contexto que você vive, a sua realidade, mas o Espírito Santo está te perguntando, a que você está dando importância hoje? Você está dando importância para você mesmo? Você está dando importância para aquilo que seus parentes falam? Você está dando importância para vozes? Você está dando importância para aquilo que está na sua volta? Para as suas circunstâncias? Para aquilo que você está dando importância? Exatamente para aquilo que você está dando importância. É para aquilo que você está mantendo a tua posição. Uma coisa está ligada com a outra. Se você não está dando importância para as vozes mentirosas, para as vozes do inimigo que dizem que você não vai conseguir, que você tem que parar, que você tem que desanimar, pode ter certeza que você já saiu da sua posição. Se você está dando ouvido, está dando importância, está se importando com isso. Agora, se você não está se importando, a sua posição espiritual, você está firme. Não tem como uma coisa ser diferente da outra. Entre Daniel e Deus, entre outras palavras, entre Daniel e Deus, continuou tudo igual. Não mexeu nada. Continuaram tudo igual, mesmo com a perseguição. O relacionamento, a intimidade, a comunhão de Daniel com Deus continuou igual. Eclesiastes 10, verso 4 diz assim: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar. Vou de novo. Não deixes o teu lugar, porque o ânimo severo acalma grandes ofensores. Eu quero entender, levantando contra ti o espírito do governador. Tem algumas traduções que diz espírito do governador. Eu peguei essa daqui. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar. Não saia da tua posição, Deus está falando. Não deixe de me buscar, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de ler a Bíblia. Não saia, não abandone o posto da oração, da leitura da palavra, do jejum, da busca, do perdão, da renúncia, da obediência. Não deixe de perdoar, não deixe de obedecer a Deus, não deixe de fazer o que a palavra de Deus fala, não deixe de orar. Por que eu estou batendo na tecla? Claro que aqui a Bíblia fala da vida de oração de Daniel, da vida que ele tinha de oração. A Bíblia diz que ele dava graças ao Senhor, ou seja, ele era um homem grato. Pode ter certeza que toda pessoa que é de oração, ela é uma pessoa grata. Ela tem um coração grato ao Senhor. Daniel continuou orando da mesma forma. Entre Daniel e Deus nada mudou. Querido, não deixe, minha querida, que nada entre você e Deus mude por causa de uma luta, de uma adversidade que você está passando. Continue firme com Deus, andando com Ele. A pastora Creuza, ela pregou uma quarta-feira sobre a oração. E ela dizia que a oração é o que nos leva adiante. A oração é o que nos leva adiante. A oração também é a chave, a resposta para nos fortalecer. Ore.
Ah, mas eu não sei orar, pastora. É uma conversa que você vai ter com Deus. Abre o teu coração. Às vezes nós abrimos o coração para um, para outro, para um, para outro, e para pessoas que nós não devemos nem fazer isso. É abrir o teu coração, é abrir, dizer o que você sente, dizer o que você está pensando, buscar o socorro, buscar o poder dele, a presença dele. Em Provérbios 24:10, a palavra de Deus diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, o dia da angústia vem, o dia da luta vem, o dia da adversidade vem, o dia do mal vem. Mas se você se mostrar frouxo, desanimado, abatido, murmurador, pessimista, não vai acontecer, mas isso não vai ser assim comigo. A Bíblia é muito explícita e clara. O que vai acontecer, pastor? A sua força vai ser pequena. Não tem como a força de Deus vir sobre o pessimista, porque ele mesmo já se sentenciou à derrota. Porque ele mesmo já declarou a sua derrota, a sua falência. E quando uma pessoa abandona e sai da sua posição espiritual, que é o que nós estamos falando e tratando aqui, através desse pensamento hoje, ela já está decretando a sua derrota. Ela já está decretando com essa atitude a sua falência. E quantos hoje já mudaram ou estão mudando de posição? Infelizmente, por causa de um ódio, de uma mágoa, de um ressentimento, de uma falta de perdão, de uma traição, das lutas, das adversidades. Quantos? Aqui, ele estava sendo ameaçado a cair na cova dos leões, a jogarem ele. Não é isso que acontece hoje, mas trazendo para o nosso tempo. Tem muitas ameaças que o inimigo tem feito para te oprimir, para tirar você da sua posição. Porque Daniel não mudou com Deus, tudo à sua volta mudou. Tudo à sua volta mudou. Mas eu te pergunto, mas por que Daniel permaneceu na sua posição com Deus? Olha o que aconteceu. Eu vou ler o verso 19, lá de Daniel 6. O verso 19 ao verso 24. Diz assim: bem cedinho o rei se levantou e correu à cova dos leões, e quando ele se aproximou da cova, cheio de tristeza, porque ele achou que ele estava morto, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, lhe desejo uma vida longa e feliz. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me tocaram, isso porque eu sou inocente diante de Deus e do Senhor, e não cometi crime algum. O rei ficou muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viam que não tinha nem um arranhão, porque ele havia confiado em Deus. Então o rei Dário deu uma ordem para que trouxessem os homens que fizeram aquela maldade com Daniel. E eles e suas famílias foram lançados na cova. Antes mesmo que chegassem no fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram. Ou seja, aquele que não sai da sua posição com Deus, Deus vem e os defende. Deus vai defender a sua causa. Deus vai te defender. Se você não mudar a sua vida, a sua comunhão, a sua posição com Deus, mesmo com dificuldades, fraquezas, mesmo com todas as lutas e as pressões que têm acontecido, pode ter certeza, você também vai ver tudo mudar ao seu redor. Fique firme. Cuidado também com aquilo que você diz. Pode ver aqui que em tudo que eu li, em nenhum momento Daniel usa a sua boca para proferir aquilo que era contra a palavra de Deus. E a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, a fidelidade de Daniel com Deus e a sua fidelidade, se você não sair da sua posição como Daniel não saiu, sabe o que vai gerar também? Vai gerar mudança em outras vidas, vai gerar em outras vidas ensinamento para que elas também se firmem na sua posição com Deus. Isso está lá no verso 26 e 27 aí de Daniel 6, que diz assim: o rei Dário dizendo: eu decreto que todos em todo o meu reino temam e respeitam o Deus de Daniel, pois ele é o único Deus, pois ele é o Deus vivo, o Deus que nunca muda,
o seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca acabará. Ele liberta e salva o seu povo, ele faz grandes milagres e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Então, olha só o que aconteceu. Um povo foi mudado, leis foram mudadas, lares foram mudados, famílias foram mudadas, porque Daniel escolheu e decidiu não mudar a sua postura, não sair da sua posição. Deixa eu te dizer, meu querido e minha querida, no final desse pensamento, se você não sair, a ceder à pressão do inimigo e não largar a sua posição espiritual, você vai ver não só Deus te defender, não só a sua situação mudar, mas a situação de muitas e muitas e muitas pessoas vão ser mudadas porque você não mudou a sua posição. Amém? Então a sua decisão vai impactar a vida de muitas pessoas, o seu bom testemunho. Você não tem ideia do que Deus vai fazer se você ficar na sua posição. Então eu te encorajo nesta hora, não saia da sua posição, não saia da sua posição espiritual, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de fazer o que é certo, não deixe de fazer aquilo que agrada a Deus, e Deus vai se levantar em teu favor, e vai abençoar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos fazer uma oração. Eu te convido a orar comigo. Eu te convido a estar em concordância comigo em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos agora, eu com essa pessoa que tem me acompanhado, que está aqui me ouvindo agora, ouviu esse pensamento, ouviu a Tua palavra, e nós na presença do Senhor nos unimos em oração agora, sobre esta palavra. Eu quero orar por esta vida agora, Pai, que ouviu aqui a Tua palavra, sobre manter a posição espiritual, manter a sua postura firme com o Senhor, independente das pressões, das lutas, das vozes, das mentiras, dos medos, dos traumas, das fraquezas, das ameaças. Daniel manteve a sua postura, Daniel manteve a sua posição e ele não deu a menor importância para as vozes do inimigo. Mas eu oro por essa pessoa que às vezes já não está mais na sua posição faz muito tempo, já abandonou a sua posição espiritual, e para aquele que está bambeando em cima do muro, pensando em abandonar a sua posição, já começou a se esfriar, já começou a desanimar. Deus está falando tanto com um quanto com o outro. Pai, visita essa pessoa com despertamento, com força, com ânimo, que a ficha dessa pessoa venha a cair, e que ela venha ver que ela precisa voltar o quanto antes, e como Daniel, voltar a não se importar com as vozes do inimigo e continuar buscando a Deus, continuar orando, continuar na sua vida de postura espiritual, continuar buscando o Senhor, retomar aquilo que foi ficado para trás. E eu oro por aquele também que não tem saído da sua posição, que tem mantido a sua posição com Deus, independente das lutas, das pedradas, das perseguições, das afrontas, das traições, de apunhaladas pelas costas, como Daniel foi apunhalado. Que o Senhor continue fortalecendo essa pessoa, que essa pessoa continue firme na sua postura, porque o Senhor vai defendê-la. O Senhor não só vai socorrer essa pessoa, como também o Senhor vai levar o testemunho dela e vai impactar a vida de tantas outras pessoas a também permanecerem na sua posição com o Senhor. Aleluia. Eu oro por isso, eu ministro isso sobre a vida de todos que me ouvem agora, essa força, esse ânimo, esse encorajamento, esse alerta, para que nenhum de nós, a começar de mim, não venhamos abandonar a nossa posição, mas nos manter nela, porque com certeza vai valer a pena, como valeu com Daniel. Ele não teve um arranhão, o leão não tocou nele, e ele ainda serviu de testemunho e de exemplo para tantas pessoas, em nome de Jesus. Queremos orar agora, Pai, de uma forma intercessória, orar pelo nosso Brasil, orar pelos nossos governantes, orar por tudo aquilo que tem se abatido contra o Brasil.
E não só o nosso Brasil, que é a nossa nação, a nossa pátria, mas outras nações, outros países que têm vivido dilemas de guerra, de destruição, de morte, situações terríveis que têm se abatido. Eu clamo junto com essa pessoa pela intervenção do Senhor, pelo socorro do Senhor, pelas tuas mãos operando, porque só o Senhor é o nosso socorro, tanto na nossa pátria como em outras pátrias, tanto na nossa nação como em outras nações, Pai. Nós oramos por isso em nome de Jesus, oramos pelas nossas crianças, oramos pelos nossos jovens, oramos pelos nossos idosos, oramos pelas nossas instituições, oramos pelas famílias, pelos lares. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a tua intervenção. Senhor, vem sobre a nossa nação, Pai. Vem sobre a nossa nação, Deus, em nome de Jesus. Vem sobre esse que me ouve agora, que se encontra enfermo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade, eu repreendo a tristeza, eu repreendo a depressão, a síndrome do pânico, repreendo tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida, que todo mal retroceda no nome de Jesus, que você seja curado, que você seja liberto, que a sua família seja restaurada, que a sua vida financeira seja abençoada, que portas venham ser abertas. Oramos, Pai, pelas pessoas que nós temos orado no nosso grupo de oração, oramos por cura, oramos por consolo, oramos pela resposta, oramos por vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim nós oramos e nós também te agradecemos. E aquele que crê, diga comigo, amém. Amém, meu querido, minha querida, glória a Deus por tudo. Foi um momento maravilhoso, uma bênção, e eu já estou na expectativa do próximo momento que estaremos juntos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, continue ouvindo a palavra de Deus. Foi muito bom esse nosso tempo aqui. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Fica na paz.